2h04, 2h04, nós estamos ao vivo na TV Câmara nessa segunda-feira, dia 24 de novembro de 2014. Uma data importante para o jornalismo brasileiro, entrega do prêmio Líbero Badaró de jornalismo, e a entrega vai ser aqui, na Câmara Municipal, aqui no Palácio Anchieta, a partir das 8 horas da noite. Eu tenho o prazer de receber a editora da revista Imprensa, representando o Simval Itacarambi Leão, criador da revista e criador do Prêmio Líbero Badaró, Thaís Naldoni. Tudo bem, Thaís? Tudo, obrigado, um prazer estar aqui. Prazer um abraço para o Simval também, que não pôde vir, né? Então, e que está se recuperando de uma pneumonia, coisa pequena, logo, logo está aí. Logo, logo está. Eugênio Araújo, meu caro, tudo bem? Tudo bem, tudo em ordem. É muito bom a gente estar nessa Casa Legislativa falando de jornalismo, que é co-irmão, se a gente pensar na participação das pessoas e na qualidade de informação. E mais do que isso, na cidadania, né? Sim. Exatamente. O jornalismo como instrumento para a cidadania. Perfeito. Né? Eugênio, eu queria que você começasse. Você já ganhou um prêmio ESSO de jornalismo em 1987, Isso. quando o Jânio de Freitas também ganhou um prêmio ESSO com a história da concorrência da rodovia Norte-Sul. Aquela denúncia contra o governo Sarney à época de superfaturamento nas obras da Norte-Sul. Exatamente. Você ganhou um prêmio ESSO lá atrás com o Valdemar Padovani, do Estadão, por uma matéria de informação científica chamada Superinsetos. Qual é a importância, e analogamente, do prêmio Líbero Badaró? O que é que ele representa para o jornalismo brasileiro? Bom, assim como o Prêmio ESSO e todos esses prêmios que procuram reconhecer o trabalho incansável, inteiro de jornalistas, né? Invariavelmente, a premiação ela vai para os jornalistas que têm o DNA da notícia o tempo inteiro, né? Você está viajando, você está se informando. Você, às vezes, está no banheiro tomando banho e você está pensando numa abertura de matéria. Né? Assim é a atividade jornalística. E as premiações no ambiente, como o do Prêmio Líbero Badaró, vem justamente acolher os profissionais que durante um período inteiro, durante um ano inteiro, se dedicaram e têm a oportunidade de mostrar a relevância desse trabalho com a premiação. Não é apenas uma disputa de ego. Eu considero o caminho do aprimoramento, né? Você fez menção ao Jânio de Freitas. Eu me lembro bem que, de maneira jocosa, ao receber o prêmio, o Jânio de Freitas falou: eu queria agradecer ao presidente Sarney e ao ministro do Transporte, senão não teria recebido esse checão aqui, que era 250 mil cruzados novos na época. Né? Com a inflação galopando ali na faixa dos 80 e pouco por mês. Era uma coisa realmente absurda. O Jânio de Freitas, ele teve um mérito grande, ele inovou a forma de flagrar as licitações, todas montadas com um anúncio classificado na própria Folha de São Paulo. Então, você lembra disso, Thaís? Não, não lembro, eu tinha 7 anos. Ele publicou na Folha de São Paulo, no caderno de classificados, ele publicou em código cifrado o resultado da licitação. Ou seja, o que parecia ser um anúncio classificado que ninguém entendeu, foi uma prova da apuração que ele tinha empreendido, que lhe rendeu o mais importante prêmio do jornalismo brasileiro. E você vê que essas conexões dos prêmios jornalísticos, elas são muito grandes e emblemáticas. Ali naquele momento, a relação das empreiteiras com o governo, nós estamos falando do final da década de 80, e agora a gente vê esses escândalos que estão aparecendo agora, com as mesmas empreiteiras, invariavelmente. A importância do trabalho jornalístico de fazer uma varredura nesses caminhos, apanhando todos os lados da questão, como deve ser o bom jornalismo, que é o que acontece agora com a premiação do Líbero Badaró. São trabalhos, eu tive a oportunidade de participar do júri, são trabalhos de excelência, com todas as angulações colocadas e a caminho da cidadania a partir da informação, como você observou. Ô, Thaís, vamos explicar para quem está nos assistindo, para quem gosta de assuntos relacionados ao dia a dia da imprensa, o Prêmio Líbero Badaró, o tipo de reportagem que ele contempla, as 11 categorias que estão previstas, o que é que ganha, o que é que não ganha. Vamos abrir um pouco mais um pouco sobre o prêmio. Lembrando que jornalistas como Caco Barcelos já ganharam esse prêmio, a Marilu Cabanhas já ganhou esse prêmio na área de rádio. Mais de uma vez. Gilberto de Menstein, hoje muito associado ao Catraca Livre, já foi um Budsman da Folha, um jornalista muito renomado, já ganhou esse prêmio. Queria que você contasse um pouco desses bastidores. Tá.
O Libero ele foi criado em 1989. A ideia foi do Moacir Japiaçu, que era um dos diretores da revista Imprensa, né, há bastante tempo, desde a sua fundação, que foi em 87, junto com o Simval. E a ideia era promover a liberdade de imprensa mesmo dentro das redações. Então, por que chama Líbero Badaró? Líbero Badaró ele é um mártir da liberdade de imprensa, porque ele foi morto assassinado aqui no centro de São Paulo há 100 e tantos anos, porque ele brigava com Dom Pedro I por conta da liberdade de imprensa, né? Acabou morto. Então, ele é considerado um mártir. Então, a ideia, na verdade, é estimular em todas as redações, em todas as mídias, a produção de matérias que tratem do fazer jornalístico, de denúncias, de cultura, de qualquer área que seja bem apurada, que seja bem investigada. Bom, a gente tem hoje 11 categorias. Quando o prêmio foi criado, a gente tem 11 mais uma contribuição à imprensa, que esse ano é o Gilberto de Menstein, que a gente acabou de falar aqui. A ideia é sempre ter um destaque e outras 11 premiações. Hoje, antes eram 5 só, porque eram as mídias que a gente tinha, né? Então agora são 11 para contemplar todas, inclusive jornalismo universitário, cobertura internacional. E os prêmios são bem legais, assim, né? Então, no mínimo R$4.000, no máximo R$16.000. O grande prêmio ganha R$16.000, que é a melhor de todas as matérias. E aí as categorias ganham 8.000 e as categorias que são fotojornalismo, que é coisa muito técnica, 4.000. E esses anúncios vão ocorrer hoje à noite. Hoje à noite. O cara que vem aqui para a Câmara Municipal, Eugênio, ele não sabe que ele ganhou. É que nem é o sistema do Oscar, né? Não Thaís? sabe. A pessoa vem aqui, ela sabe que ela está entre as escolhidas disputando Isso. o privilégio de ter a sua reportagem como grande destaque do ano. E assim, né? tá entre os finalistas, é uma coisa importante dizer que não é conversa de que legal, tá todo mundo aqui de festejo, não é. Realmente é uma vitória estar entre os finalistas, vou explicar por quê. Esse é o prêmio no Brasil com o maior número de inscrições que existe. A gente teve mais de 1.870 inscrições. É muita coisa. Bem superior ao do ano passado, inclusive. Sim, aumentaram mais de 400 inscrições do ano passado para cá. É bastante coisa. E o prêmio, a gente ficou muito surpreso, porque embora ele foi criado em 1989, ele teve 9 edições seguidas e depois ele parou por 10 anos. Então, a gente voltou com ele na 10ª edição no ano passado e esse ano, de novo, a gente bateu outro recorde de inscrição. Então, assim, a gente está muito feliz com isso e realmente está entre o grupo finalista, que são 5 em cada categoria. Você imagina, 55 no espectro de 1.870 é muita coisa. Então, esses caras que vão estar aqui hoje já são muito vencedores, independentemente do resultado. Sem dúvida. E a gente tem nomes aí que já ganharam, por exemplo, a Michele Trombelli, uma série pela Band News FM, Cidade Viciada. Ela publicou uma declaração no Twitter, no Twitter dela, dizendo que ela ama a rádio, que ela é muito feliz por isso e que ela jamais imaginou que chegaria a uma premiação como essa tão rápido. Bacana esse reconhecimento que se dá ao prêmio, né? A Adriana Carranca, Maurílio Clareto, Lilo Clareto, nosso colega lá de Estadão. Sim. Né? E eu queria que vocês contassem como você participou do júri, como é que são essas reportagens, o que elas contêm, que denúncia elas trazem à baila? Antes de te cortar, Eugênio, só para dar um panorama, não existe um tema específico, Líbero Badaró. Então, não é igual a outros prêmios que tem uma temática e tal. Então, qualquer matéria que seja excelente, que a gente fala da excelência do jornalismo, ela concorre ao Líbero Badaró. Então, qualquer tipo de denúncia, qualquer tipo de matéria, qualquer tipo de editoria está contemplado, pode participar, desde que seja muito boa a matéria, que é isso que a gente quer. Eugênio. Eu acho que tem uma coisa muito interessante nos últimos anos, nos concursos jornalísticos, que é o aspecto da tecnologia da informação e da internet e das redes sociais. Então, cada vez mais o jornalismo é uma peça indispensável na vida da sociedade para poder separar o que é um boato que de repente ganha dimensões mundiais, globais, com milhões de acessos, do que é a verdadeira notícia. Então, no passado, eu lembro que trabalhamos juntos um bom tempo no Estadão, tinha um cartaz junto da sala de diretoria escrito assim: começou a guerra na Europa. Há pouco tempo atrás, a gente, na verdade, todo mundo assistiu pela televisão o começo da guerra do Iraque, transmitido ao vivo. Esse começou a guerra na Europa, era uma notícia que tinha chegado da Telex e informado, assim, para o jornal 10 dias depois, com todos os detalhes. Né? Então, nós estamos falando aí de 1940, por aí. Se a gente considerar o período de uns 50, 60 anos, a quantidade de informação que todas as pessoas recebem nessa aldeia global preconizada pelo Marshall McLuhan, né? Se você olhar exatamente isso, como é difícil você conseguir fazer um trabalho de apuração, e aí eu estou falando, o furo da notícia praticamente ele não existe mais, é muito difícil o furo.
O que você acaba reconhecendo, que eu acho excelente, é a qualidade da informação. Claro. É a informação consequente, é que fecha todos os ângulos e às vezes obriga uma mudança grande no governo do Estado, numa prefeitura ou no governo federal. Agora, Thaís, é engraçado isso que o Eugênio falou, porque ao mesmo tempo que ele citou McLuhan, vale a gente lembrar algo que está no livro da editora Contexto, do João Batista Natali. Todo mundo sabe da qualidade da imprensa francesa, muito alardeada, o Le Monde como um grande símbolo da imprensa europeia e tudo mais. E no episódio da bomba atômica de Hiroshima, o Le Monde, por questões que envolviam tempo e fechamento, deadline mesmo, o Le Monde veio com uma manchete que era mais ou menos assim: Estados Unidos deu um importante passo militar. Eles não tinham muita certeza do que tinha acontecido. Isso acabou se tornando uma barriga grosseira do ponto de vista editorial e entrou pelo anedotário aí do jornalismo. Está muito bem contado no livro Jornalismo Internacional da editora Contexto. A questão central é... A Marina Paz foi conversar agora há pouco com o Simval Itacarambi Leão, que não vai poder estar conosco. E a questão central me parece o seguinte: ainda há espaço para essa grande reportagem, para esse texto mais denso, para que... Veja um caso dessa reportagem primorosa que a Veja São Paulo nos traz essa semana. Nossa, foi reportagem da Adriana Farias, com uma matéria contando a história de uma moça dependente química de crack, que era modelo, chegou em São Paulo para viver um sonho, e em setembro de 2012... ela experimentou o crack, mora na Cracolândia, foi estuprada e não sabe por quem, se prostitui. Um texto muito interessante. Há espaço para essa reportagem que migre mais para contar histórias de pessoas, narrativas? Ah, certeza. Espaço para boas histórias sempre tem, Aginha. A gente fala muito que o jornal perdeu um pouco de função porque não tem mais muitos furos, porque a internet chega na frente e tal. Só que quem não gosta de ler uma grande e uma boa história? O New York Times, por exemplo, é um exemplo clássico disso, né? Você pega o New York Times, a maior parte do jornal é de boas histórias. Nem sempre é um furo, alguma coisa aconteceu na bolsa, são denúncias contra o governo, coisa parecida, mas são histórias de pessoas comuns e que chamam a atenção, as pessoas querem saber disso. E eu acho que tem muito jornalista hoje que já está começando a entender isso melhor e fazendo melhor. E esses tempos atrás a gente teve até um furaço da Marie Claire, que teve a ver com a Suzane von Richthofen, que aí o Sandrão virou a pauta do mês, né? Em todos os lugares do mundo só se falava do Sandrão, mas foi um cheiro que aquela menina sentiu e ela escreveu de uma forma tão bacana que em nenhum momento ela deu foco para a história do Sandrão. A história do Sandrão, na verdade, repercutiu porque é o que as pessoas parecem que salta aos olhos, o negócio do sensacionalismo, o negócio do relacionamento homossexual e tal, mas a história dela lá dentro da cadeia e a forma como ela conseguiu entrevista foi maravilhosa. Quem não quer publicar uma coisa dessa? E aí? E eu também entendo que no momento que a informação vira commodity, né, que a gente espalha uma notícia no mundo inteiro rapidamente, a única solução para o jornalismo é o aprofundamento e o contar de boas histórias. E uma coisa muito importante, você tem aqui o pessoal que faz a edição da TV Câmara, o trabalho de edição, ele deve ser contemplado no que a gente está falando. Editar significa escolher. Então, você, por exemplo, deu o exemplo da Vejinha da semana, que na capa, você já conta uma história na capa. Você tem a modelo quando chegou aqui e você tem a cara da pessoa completamente destruída no momento 2. Né? Então, ali naquele momento, você já está flagrado e fala, eu vou ter que saber o que está acontecendo aqui. Tá certo? Então, as boas histórias têm esse aspecto, né? O responsável pela área de programas aqui da TV Câmara, o Nelson Nunes, que é nosso editor, diz o seguinte, que ele teve um professor que dizia que editar é a arte de, aspas, pinçar contundências. É uma bela definição. É uma bela definição. Né? Poética, inclusive. Né? E nesse sentido, dá para lembrar também do Dominique Volton, né? O Dominique Volton, que dizia que a imprensa, isso fazendo uma crítica à imprensa, ela confunde a luz do mundo com a luz que ela projeta sobre o mundo. Ou seja, nesse caso a gente está falando de um jornalismo que cumpriu o seu preceito social mais básico,
Sim, não, super bom. Não, e aquela matéria, você lê do começo ao fim, que você quer saber o que aconteceu com a modelo, né? E você fica torcendo para que haja suítes para você saber o que vai acontecer com ela daqui para frente, né? E eu tenho certeza que uma matéria dessa vai ser daquele tipo que vão pessoas lá, vão tentar tirar ela da rua e, aliás, já tem um monte de veículos de comunicação atrás da mulher também para fazer eles próprios a suíte. O Facebook, né? da Adriana Farias, repórter da Veja, ela contando ontem à tarde a surpresa que ela teve com a repercussão e com questões que envolvem, inclusive, a nossa ética, claro, o nossos procedimentos, né, Eugênio? Agora, veja bem, vida real do jornalismo, né? Nos últimos anos, o corte nas redações foram enormes, né? A gente teve um quadro cada vez de espaços mais curtos no ambiente escrito, no tempo de televisão para o jornalismo, né? Então, esse quadro é um quadro inibidor da grande reportagem sobre vários aspectos. Aí eu vou levantar o protagonismo, como diz o Ricardo Couto, o Zé Milton Ribeiro, que em alguns momentos você tem que colocar o pé na porta e falar, não, deixa que eu faça esse trabalho, nem que seja em tal hora, né? Essa matéria que eu tive o privilégio de ganhar o Prêmio ESSO, eu lembro que eu fiquei 3 meses, tive que ler 4 livros sobre engenharia genética, que é um assunto que eu não conhecia absolutamente nada. Tive a boa sorte de alguns cientistas americanos estavam passando no Brasil e eu fui entrevistá-los, era no final de semana, era levantando informação. Então, o que eu acho que vale para o time, um time glorioso, eu devo dizer, esse que está contemplado com o Prêmio Líbero do Badaró, que esse protagonismo faz uma diferença enorme. Você não deixa o seu trabalho e continua fazendo o seu trabalho de pesquisa e de jornalismo investigativo. Isso deve ser perseguido sempre. Mas você sabe, Eugênio, que eu tenho visto, e é uma coisa sintomática, assim, de uma geração nova de jornalistas, que eles não têm esse tesão, vamos dizer, desculpa a palavra. Não, a palavra é essa mesmo. Mas eles não têm esse tesão de ser lidos. E esse a forma eufemizada de tesão, nesse sentido editorial, é glamour. Ó, nas redações já não há mais glamour. Né? Sabe essa coisa de ser lido? Você está afim de ser lido, você quer ser lido, você quer fazer uma coisa incrível, mas não, os caras querem trabalhar da 1 às 7, porque a qualidade de vida, beleza, eu entendo, eu acho as questões trabalhistas importantes, e realmente são, mas caraca, você escolheu jornalismo e não, sei lá, contabilidade, entende? Então, assim, tua vida é outra, e o teu afinco no trabalho tem que ser diferente, senão realmente você não se destaca, né? E absolutamente, aquela máxima. De novo, eu cito o Nelson Nunes, a gente teve um chefe que a gente respeita muito, que foi o Fernando Vieira de Mello, criador do estilo All News no jornalismo, no radiojornalismo paulistano, já falecido, já não está mais entre nós, vítima de mal de Alzheimer. O seu Fernando dizia o tempo todo, repórter trabalha 365 dias por ano, 24 horas por dia. O repórter bom é aquele que se permite observar algo diferente no meio de um fluxo. Claro que isso mudou, Eugênio. A gente tem que tomar como parâmetro todas as mudanças tecnológicas que o jornalismo trouxe. Mas esse prêmio, ele traz aquela ideia de que o grande trabalho, a grande reportagem, aquela sobre a qual você se debruça alguns meses para negociar com o seu chefe de sair da pauta, para negociar com o seu chefe de ter um tempo extra de apuração, ele também é possível. Sim. Eu estava lembrando, quando você contando isso, logo depois que morreu Vladimir Herzog, teve uma missa na Catedral da Sé. Assim, foi uma das grandes manifestações silenciosas, porque qualquer movimento, qualquer manifestação poderia significar um endurecimento ainda maior do regime militar, né? E eu lembro que no final da missa, assim, tinha uma multidão enorme na frente da Catedral. O cardeal Arnes saiu para dar a última bênção para todo mundo lá fora. E aí, de repente, numa faixa escrito anistia, uma daquelas pombas que ficam no campo pousou, né? Aí vai lá o Jorge Araújo, o grande fotógrafo, olha aquilo e pá. Aí depois veio a multidão de fotógrafos atrás dele. O que ele fez? Ele chegou na ponta e fez assim, ó. Aí a pomba foi embora. Ele teve um olhar, ele percebeu, né? É uma história meio jocosa, mas aí a gente fala da importância do olhar sobre os assuntos. Com certeza. Né? Às vezes a pessoa passa pela grande reportagem o tempo inteiro e não vê. Não vê. É verdade. Não, e quando chega um cara que faz, aí pode ser em qualquer lugar. Tipo, sai na Folha de São Paulo, um exemplo,
No dia seguinte, você pode ver que vai estar nos programas das emissoras, da Record, vai estar no programa da Globo, vai estar no Fantástico, vai estar não sei onde, porque aí eles começam a repercutir uma grande história que foi encontrada por fulano, assim. Então, isso é uma coisa que me incomoda um pouco, sabe? Eu acho muito legal, óbvio, repercutir as pautas, mas... O que me incomodou, o objetivo é a gente exaltar a grande reportagem, exaltar o trabalho. Por exemplo, vocês devem se lembrar, Eugênio, da mordida do Luis Soares na Copa, né? O Luis Soares foi lá e cravou os dentes dele no zagueiro italiano numa partida lá em Natal. E eu fiquei muito intrigado em ver psicólogos e psiquiatras na televisão, na noite que aquilo tinha acontecido, gente falando que o Luis Soares tinha um trauma de infância, que ele tinha uma idade verbal, que ele tinha problemas que ele lidava mal com situações de família. Eu fico pensando, Thaís, no seguinte: como é possível fazer o diagnóstico remoto de alguém que você não conhece, com quem você não convive? Que é nesse sentido. Jornalismo, eu conheço uma professora de jornalismo que eu gosto muito, que é a Lilian Crepaldi, que ela diz o seguinte: jornalismo é sujar o sapato. Se você não sujar seu sapato, você não está fazendo jornalismo. Você concorda? Totalmente. E parece uma coisa meio romântica a gente falar isso hoje, do sujar o sapato, no momento que você pode fazer o copy and paste o tempo inteiro, com o Google, Wikipédia, você pode pegar informações de outros jornais, de outros coleguinhas. Assim, você tem uma tecnologia enorme, mas o fator humano é o que faz a grande diferença. E nessas premiações, a gente sempre sente isso, tá certo? Até porque mais do mesmo, para quê? Sim. E você não acrescenta nada. O jornalismo que também... Bom, vamos ouvir o técnico, vamos ouvir o especialista, vamos ouvir o médico à distância, isso que exatamente o que você falou. Assim, escuta, mas vamos mandar alguém lá na cidade dele? Conversar. Vamos deixar uma pessoa ficar ali uma semana e falar, não tenha pressa, depois você traz. Pronto, tem que ser assim. A Folha foi atrás da história do pai dele, que era um cara que já tinha histórico de dar dentada, jogou futebol, claro. e de dar dentada em outrem. E ele entrava em campo, não era mordido, mas para morder. Para morder, exatamente, né? Bom, mas isso também, só um adendo, acontece faz tempo. Por exemplo, quando o Milton Nascimento ficou magrinho, que era diabetes e afins, o que apareceu de médico para falar que ele estava com HIV foi uma coisa louca. Sim. E assim, atestando que ele estava sem nunca ter chegado perto dele, sem ter nunca feito um exame. Pois é, baseado que ele estava magro. Né? Claro. Bom, hoje à noite, Eugênio, a gente tem entrega desse prêmio Líbero Badaró aqui na Câmara. Eu queria que você falasse um pouco pra gente, a Thaís também, sobre essas reportagens que foram inscritas, como são essas reportagens. Claro que vocês não podem antecipar quem ganhou, quem não ganhou. Mas assim, queria que vocês contassem um pouco daquilo que vocês leram, daquilo que vocês assistiram, daquilo que vocês ouviram, nas 11 categorias, rádio, TV, jornal, internet, que mais, Thaís? Tem reportagem cinematográfica, tem ilustração, tem primeira página, que eu acho muito legal fazer primeira página, é muito bacana. Jornalismo universitário, que também é legal, cobertura internacional, tem o Grande Prêmio, que é a melhor matéria entre todas que foram inscritas, e tem também a contribuição, que é o de Menstein. Esse ano, esse a gente pode contar, é o único que a gente conta antes. O de Menstein ganhou. O de Menstein, ele vai ser homenageado do ano como contribuição à imprensa. Que legal. Eu acho que tem um aspecto importante. Nós estamos numa casa legislativa abrigando um prêmio de jornalismo, né? O presidente da Câmara, ele é um jornalista, é uma pessoa da área de comunicação. Isso aumenta a sensibilidade da casa em relação a esse tema muito importante, porque informação de qualidade, como a gente falou, ela é a porta para a cidadania. Sem dúvida. Né? Então, quando a gente fala na discussão de plano diretor e você ter em todos os quadrantes da cidade, foram 62 audiências do Céu Jambeiro até Vila Sônia, estivemos juntos nessas empreitadas, tá certo? Para a população se manifestar. Então, é que o ambiente de informação, quanto mais qualificado, mais o cidadão pode interagir. Então, essa casa recebe esses premiados hoje com um objetivo muito grande, que é de que a informação ela flua com liberdade e que se dê espaço cada vez mais para as pessoas irem a fundo nas questões que envolvem uma cidade, que envolvem um país e envolvem um Estado. É a contribuição que a imprensa pode dar, né? Abrigar esse prêmio aqui, para a gente, significa isso. As matérias todas, para quem tiver curiosidade, estão lá no site do prêmio, é www.premiolibero-badaró de jornalismo, ou pode entrar pelo portal imprensa, que lá também tem o link. Então, todas as matérias lá, de todas as categorias, você pode acessar e olhar. A gente teve muitos destaques, né, Eugênio? Eu acho que, como eu disse, assim, todas as que estão na final são destaques. Mas na categoria TV, a gente teve matérias muito boas, muito interessantes,
que mostra que até na televisão, que o espaço é muito curto, dá para fazer muita coisa legal, né? Óbvio, tendo um pouquinho mais de tempo. Mas o Cabrini, por exemplo, ele chegou na final com 2 matérias diferentes, o programa Conexão Repórter do SBT. Uma falava sobre os porões do futebol, a outra falava sobre os hospícios. Hospícios, né? É isso mesmo, né? Nós tivemos matérias do Fantástico, 2 da equipe do Fantástico também. Do Faustini? Isso. É uma equipe grande, na verdade, não é nem só do Faustini, mas é que estava falando sobre o assédio às crianças lá em Coari. Lembra, lá no Amazonas, que tinha aquele prefeito que fazia, né, enfim, ficava lá com as menininhas novinhas e tal. Então teve essa e teve um desdobramento da mesma matéria que também foi muito boa, era uma equipe muito grande. Foram 4 destaques, na verdade, porque são 2 grupos de matéria muito, muito bons. Ô, Thaís e Eugênio, existe um romantismo, não sei se esse termo é o termo correto, de que o Prêmio Líbero Badaró vai contemplar aquela obsessão que o jornalismo tem de tocar o dedo em feridas? Sim, não, é um Isso é romantismo, glamouroso. mas tem. E eu acho que é o papel dele. O Líbero Badaró, como eu estava dizendo, como todo tipo de matéria pode estar lá, então tem para encher o saco de todo mundo. Então, assim, são boas matérias, são matérias muito interessantes. No impresso também a gente teve uma matéria de cultura que chegou na final, que eu achei a coisa mais maravilhosa do mundo. Que fala sobre letras de música, sobre Vinícius de Moraes, a coisa mais linda do mundo a matéria. Mas, assim, foi uma matéria super investigativa, super legal, que trouxe muita coisa nova, só que não cutuca ninguém, mas é muito bacana, sabe? Outro tipo de matéria. Tem também aquela que disse onde estavam os restos mortais do Rubens Paiva, por exemplo, também está lá. Então, também foi uma matéria de fôlego muito bem apurada, que foi do jornal O Dia, se não me engano, né? Sim, sim. Então, são assim, grandes temas e grandes matérias. Na verdade, a gente fica se policiando aqui para não dar o resultado. Medo, né? De começar a destacar demais. Tá cutucando a gente para a gente soltar mais informações. Não, jamais. Mas Simval me mata. A minha percepção sobre isso que você falou do romantismo, acho que era importante a gente relativizar o que aconteceu nas décadas de 60, 80, quando você não tinha liberdade de imprensa. Não tinha liberdade de imprensa. Você quer ver? Podemos mostrar? Claro. Vou mostrar. Olha só. Né? Olha só uma capa do Estadão, quando o ministro da Agricultura, Cirne Lima, divergia do ministro da Fazenda, Antônio Delfim Neto. No fim do governo Médici, em 1973, havia essa divergência. Esse trecho que você está vendo aí na imagem, esse trecho que está Cirne Lima diverge e renuncia, ele não foi publicado. Essa manchete era a manchete original do jornal Estado de São Paulo, Eugênio, e ela não foi publicada. Ela não foi publicada por influência direta da censura. Você deve se lembrar, Eugênio, do João Luiz Guimarães, nosso colega da revisão lá do Estadão. Né? O João Luiz me contou certa vez, vejam a que grau chegava, que houve um grupo de censores na redação do Estadão que censurou uma matéria sobre cubismo no caderno 2, porque cubismo remete a Cuba, ao país Cuba. Ou seja, não tem absolutamente nada a ver com manifestação artística, inclusive, né? E muitos dos censores não tinham um mínimo de informação e os critérios eram absolutamente subjetivos. E o Couto conta uma coisa impagável, que isso sim faz parte do anedotário da imprensa, que eles chamavam alguns censores para tomar uma no meio da tarde. Pegou isso, seu Eugênio? Sim. Você fez isso, seu Eugênio? Não, no final desse período que você está comentando, era assim, procurava-se tudo quanto é saída, porque essa matéria que foi apontada agora há pouco, você também tinha que ter alguma estratégia do que colocar no lugar. Então você tinha assim, versos de poesia de Camões. A gente vai mostrar, quer ver? Temos aí a imagem, vamos mostrar a segunda imagem do Estadão. Aquela manchete virou isso hoje. Então. Aquela manchete que era Cirne Lima diverge e renuncia, com aquela foto da saída do ministro da Agricultura, vira isso, ó. Agora é samba e uma manchete sobre o presidente Médici. E aí é engraçado, porque o Agora é Samba era um programa da Eldorado e foi uma maneira muito inteligente de fazer uma crítica forte ao escândalo que era o governo naquela época. Porque depois que você faz uma mudança de governo de uma pessoa que era séria, que estava procurando fazer o que era o ideal para o país, essa bandalheira tem um nome, Agora é Samba. Agora é samba. Pronto, né? Então, essa criatividade era muito importante. Você tinha a briga no dia a dia dos censores lá dentro, né? E nós estamos falando do prédio do Major Quedinho. Quando eu fui trabalhar no Estadão, eu peguei só resquícios, ecos do que foi essa censura dentro das redações.
ela já tinha saído. Porque depois ficou um grande período, Wagner, com a autocensura, que era um outro problema grave. Tão grave quanto, né? Há quem diga, Thaís, que é até pior. É pior. Porque a censura que vem alguém que não sabe muito bem o que está fazendo, e o Couto contando isso é impagável, é impagável. O Couto contando que eles levavam os caras no meio da tarde para tomar uma, o Estadão era aqui na Major Quedinho. Desciam no Mutamba. Isso. Tomavam uma, o cara ficava meio zonzo e eles conseguiam publicar alguma coisa. E o Couto falou o seguinte, ó, eu não tinha aquele negócio de colocar as principais informações no primeiro período. Eu ia leve. Eu colocava no 8º, no 9º período, porque aí passava, dava um jeito de passar. Ou seja, olha que glamurosa essa fase do jornalismo. Olha só, vamos mostrar aí essa arte. Eugênio, explica pra gente o que a gente vai mostrar aí, olha lá. Então, vocês percebam que na parte que está envolvida ali com lápis preto, né? Ela mostra também, mais uma vez, uma reportagem que é retirada para a entrada do outro. Naquela época não existia essa tecnologia que a gente tem hoje com o sistema de informação, isso era tudo feito no Pestap. Eu sei que isso é um nome, assim, do período jurássico do jornalismo, que foto e texto, eles eram literalmente copiados e colados numa página para depois ela ser fotografada e virar a matriz de tudo que é impresso. Então, a pessoa, qual é a matéria censurada? É isso. Então, você retira de lá e você tem que ter imediatamente algo atrás. Thaís, isso que a gente fez, que o pessoal da nossa área técnica fez com rapidez e com destreza, também nada mais é do que mostrar. Vejam só a foto que está no canto direito inferior, no centro da página inferior. É uma foto do Henry Kissinger, que estava envolvido com as investigações do caso Watergate, que foi um caso emblemático para a imprensa mundial naquela época. 2 repórteres do Washington Post levaram o presidente Richard Nixon à renúncia e os Estados Unidos passaram aí por uma grande discussão sobre a questão da confidencialidade da fonte, já que o Mark Felt ficou anônimo por 32 anos. A imagem que você vê à esquerda do seu vídeo é a manchete original, é a manchete tal qual ela seria publicada. E a imagem que você vê à direita do seu vídeo é o que efetivamente foi para as bancas, o que você comprou. A matéria do Cine Lima, que está à esquerda do seu vídeo, não foi publicada por ingerência da censura. A matéria à direita do seu vídeo, com a manchete sobre o Médici e com Agora é Samba, é o que vai para a banca em função disso. E reparem que os outros assuntos da página, eles se mantêm, como, por exemplo, a própria foto do Henry Kissinger no rodapé com as investigações do caso Watergate, Eugênio. Eu acho isso muito importante também, porque tanto para os jovens, né, esses que hoje fazem as manifestações de rua e tudo, saber com um pouco mais de detalhe como era difícil se praticar o jornalismo, você colocando, desculpe essa expressão, com todo respeito, aqueles gorilas dentro da redação. Porque também eram pessoas que, com todo respeito aos gorilas, Sim. Né, porque eram pessoas sem qualificação para poder fazer uma retirada de um texto, como você falou da história do cubismo, e tem muitas outras, isso daí dá um anedotário completo. A gente pegar os absurdos de tipo de censura colocada. É tão absurdo quanto era nas músicas, por um detalhezinho, por uma palavra, né? Você não conseguia emplacar uma música de qualidade no país. Julinho da Adelaide que eu diga. Exatamente. Não é? Tem uma história dessa também, que caiu uma matéria porque estava escrito falando sobre bruxismo infantil e eles achavam que tinha a ver com bruxaria, então era melhor não. Não, e bruxaria é coisa de comunista. Né? Bruxaria então não faz, pode. né? E era bruxismo infantil, você imagina que Bruxismo infantil, tristeza, né? Eu sei de um caso, também dessa década, que a gente viu aí um título de gosto duvidoso do G1 na semana passada, aí dos tempos em que a gente tinha revisão, Eugênio. Ai, nem fala. Né? Mas eu sei de um caso de um editor do Jornal do Brasil que perdeu emprego na década de 90, porque a palavra no título era pedido e ele comeu o primeiro D da palavra. Complicou. Ou seja, Sensacional. né, na manchete do jornal ficou pedido sem o primeiro D. Perdeu emprego como editor de um dos jornais mais importantes da história da imprensa brasileira aí, pelo menos nas décadas de 60 e 70 pra gente, Eugênio. Sim. A coluna do Castelinho era leitura obrigatória, Informe JB nem se fala. Não, exatamente. Gente, E aí eu acho que é interessante a gente notar que hoje a gente vive efetivamente
uma liberdade de imprensa e a questão é o que fazer com ela. As pessoas não sabem mais escrever, gente. Então. Aí agora vocês estão falando isso de uma letra. Gente, você vê horrores escritos, tanto em internet, quanto em jornal, quanto em revista, que não é possível. Assim, erro de ortografia, erro de grafia, erro que você vê que beleza, é de digitação, mas assim, umas coisas que são absurdas. Mesmo nos sites de celebridades, e a gente tem que respeitar isso como uma área de jornalismo que eu particularmente não gosto, não vou fazer de conta que eu gosto aqui em nome de bom mocismo, não gosto, mas coisas como Grazi Massafera sai da academia com o celular na mão, eu não sei se isso é notícia e eu não consigo entender a conexão que isso tem com os idos da notícia tal qual se concebe. Você sabe do que a gente está falando, aliás, vocês já trabalharam isso em capa na imprensa. Sim, mais de uma vez. E assim, o que acontece, e na verdade as pessoas falam que é o que as pessoas querem ler, porque aí você vai ver, é sempre a notícia mais clicada, é sempre a matéria que dá mais burburinho e tal, esse tipo de coisa. Mas assim, até nisso, que são coisas absurdamente bestas, com títulos absurdamente vazios, você vai ler aquele textinho de 2 parágrafos, tem erro naquele trem. Tem erro. E assim, erros horríveis dentro de um negócio de, sei lá, eu já achei um negócio que tinha uma frase de 7 palavras, essa frase de 7 palavras tinham 6 erros. Olha só que bacana. Era muito interessante, era um case, eu mostro até em palestra isso. É mesmo? Eu tiro a frase e mostro, porque é um absurdo. E a ortografia, vírgula, vocês não têm noção, é ridículo. Agora, o fundo de tela, como se diz, do que a gente está conversando, é a grande diferença entre as matérias interessantes para o público e as de interesse público. Exatamente. Então, aí você tem um divisor de águas. Exatamente. Eu lembro que quando as capas de jornais passaram a ser monitoradas por pesquisas, as brigas entre a Vera Fischer e aquele namorado dela, que era o mais novo, Felipe Camargo. Ela quebrou o braço dele, aquelas coisas todas. Fizeram uma pesquisa e a capa dos jornais foi mais lida e vendeu muito o jornal. E aí você tem que decidir, esse é que é o ponto. Você vai fazer o jornal interessante para o público ou de interesse público? Então, de repente, você começa a se desqualificar. Quando você se desqualifica e perde a credibilidade, lá na frente o seu negócio vai cair. Sim. Porque o jornalismo ele sobrevive da procura da verdade até onde seja possível, contemplando as várias facetas. Essa é a realidade. Mas E cadê o jornalismo aí, né? E é muito legal, Thaís, para a gente da Câmara, para vocês da revista Imprensa, por todo esse processo que envolve o conhecimento que vocês têm, receber esse prêmio aqui na Câmara Municipal, né, sediar a entrega desse prêmio, sobretudo num momento em que a Câmara tem um jornalista como presidente da casa. Perfeito. A gente estava comentando isso e também porque essa TV Câmara e a própria Câmara já recebeu aqui o Zé Milton Ribeiro, o Audálio Dantas, Sim, né? foram homenageados aqui, né? Assim, o grande time que durante décadas foi responsável por um fazer jornalismo muito especial e que tem jovens seguidores. Não vamos entrar ainda, mas uma das coisas que me chamou mais atenção na premiação desse ano é que tem um destaque na área de internet, em portal, com matérias especiais, de uma maneira que as pessoas não estavam usando ainda. Porque se você também pode ter uma economia no produzir a indústria, você não gasta papel, não gasta isso, você tem mais tempo, condição e espaço para fazer um trabalho bonito, elegante, contundente. O Líbero Batoró desse ano tem algumas premiações nessa área boas. Surpreendente. Sim, Surpreendentes. até porque internet, você vai ver as matérias de internet normalmente, aliás, é um lugar que você pode trabalhar multimídia de verdade na internet, né? Sim. Porque lá você pode botar os hiperlinks, você pode botar podcast, você pode botar vídeo, você pode fazer Os um áudios 4 ali, todos. né? Dá para fazer muita coisa. E normalmente o que eles estavam escrevendo, que era muito comum a gente ver, eram textos que às vezes eram tirados da versão impressa, colados lá no programinha de cadastrar notícias, uma fotinha e pronto. Então, eles acabavam repetindo meio a fórmula, né? E aí, no Nordeste, isso foi muito quebrado. Diário de Pernambuco, por exemplo, Jornal do Comércio, eles fazem incríveis especiais online. Sem dúvida. E eles ganham, assim, prêmios a roda. E esse ano a gente nem está falando do Nordeste, então realmente foi bacana. Foi muito bom você lembrar disso, porque assim, concordo muito com aquilo que você disse, sobretudo no que diz, Eugênio, um jornal que não é badalado do eixo sul-sudeste, que é o Diário de Pernambuco. O massacre de Realengo, aquele caso em que 11 crianças foram mortas por um atirador numa escola no Rio de Janeiro, numa escola pública no Rio de Janeiro. O jornal Diário de Pernambuco veio com a capa mais poética e mais bonita que poderia vir. 11 mortos, 190 milhões de feridos. Sim, Ponto. sim. Uma capa absolutamente poética, dentro de um todo que você não precisa adjetivar, você sabe do que você está falando,
você mostra. Eu lembro muito, Eugênio, quando a gente está falando disso, isso que a Thaís trouxe para a gente nesse processo romântico do jornalismo, um jornalismo antigo que está se reinventando pelas redes sociais, que tem trabalhos que chamam a atenção aí. Eu lembro muito de algumas das coisas mais brilhantes que a gente leu no Jornal da Tarde, meu cara. Mas o velho JT era... Então, o velho JT, infelizmente, que não existe mais, né? E na minha opinião... Então, ele não existe mais, na verdade, por uma série de circunstâncias ligadas à administração de jornal, porque ele poderia estar no ambiente web, ele poderia estar contemplando outro tipo de público, né? Mais do que saudosismo, a preocupação nossa, Wagner, é de um tipo de jornalismo que foi embora. Sem dúvida. Não é o jornal, é de um tipo de jornalismo que com certeza enriquece todo aquele que usa. Você foi editor de economia lá no Estadão, você fez o caderno de negócios e empresas, empresas de oportunidades. Tinha 8 cadernos que a gente cuidava, alguns durante a semana e outros nos finais de semana. E eu vou te lembrar de um caderno que certamente era inspirador para você. O caderno de administração e serviço da Gazeta Mercantil. Claro. Né? Pela qualidade absolutamente ímpar que aquelas matérias tinham. Eu vivo comentando com o pessoal aqui na redação, com os estagiários, com o pessoal da produção. Chega de sexta-feira, os jornais chegam aqui, eu vou lá e pego o caderno Eu e Fim de Semana do Valor Econômico. Aquele caderno Eu e Fim de Semana, que me parece uma coisa absolutamente diferente de tudo aquilo que se faz. O pessoal lê bastante. É uma delícia aquilo lá. Aquele caderno é uma delícia. Mas você sabe que me entristeceu agora um pouco de lembrar, porque você pensa bem, acabamos de anunciar o fim do Diário do Comércio, né, da versão impressa dele, e a gente tinha lá O fim, né? Essa coisa de vai ser contínuo. Eu não concordo com o que a editora Abril fez de chamar de descontinuidade. Descontinuidade não, é a morte. Morreu, acabou o título. É um eufemismo da morte do veículo. Porque lá tem um capista, que era, aliás, o capista, o diretor de redação, que é o Moisés Rabinovich, ele tinha chamadas de capa sensacionais para um jornal tipo micro, né? Eu adorava chegar com as capas do Diário do Comércio lá na redação, porque eu falava, gente, olha isso. Mas você as sabe, chamadas, Thaís, a inteligência do Rabino é uma coisa incrível. E ele é da escola JT, era do Jornal né? da Tarde. A Murilo Felisberto, Fernando Mitre, que agora está na Bandeirantes. Está na Bandeirantes, que era esse jornalismo que a gente está falando que é uma coisa surpreendente. Volta agora a dizer. Está há 30 anos na Bandeirantes, né? Está há 30 anos na Desde Bandeirantes. o primeiro debate presidencial, o Mitre está lá na Bandeirantes. Aliás, vamos reconhecer também que esse debate, a forma deles fazerem, o protagonismo, o pioneirismo, a gente tem que tirar um chapéu, que não é fácil você fazer isso numa emissora. E quando os primeiros debates não eram aqueles muito bem frequentados e assistidos. Isso mudou. E, na minha opinião, mudou para melhor. Graças ao trabalho da TV Bandeirantes, que sempre foi... Apostou e foi sempre atrás. Sempre apostou nesse sentido. Acho que aí tem que se reconhecer. E a gente tem, inclusive no YouTube vocês encontram aí, sem muita dificuldade, voadoras sensacionais envolvendo a tríade. Leonel Brizola, Paulo Maluf, Mário Covas. São absolutamente sensacionais. Eu me vejo em N momentos... pegando o Maluf, o Brizola falando assim pro Maluf, olha como ele se ejecta todo. E o Maluf virou e falou assim, graças a Deus. Assim, é hilário. Isso é de 88, 89. Atrás das brincadeiras e tudo, tem um refinamento, tinha uma inteligência, né? Tinha uma sutileza política. E a Band ela foi pioneira até nisso, porque você acha, em 89, que foi o primeiro debate pós-redemocratização, aquela coisa toda, com o Lula e o Collor, foi apresentado por uma mulher, né? Que era Marília Gabriela. Sim. Então isso é super bacana, né? Então, esses momentos todos você mostra assim, quem está na frente, quem enxerga na frente. Algumas coisas dessas é cópia de algum modelo americano, de alguma programação? Sim. Mas onde no seu país você precisa ousar sempre. Acho que o jornalismo carece de ousadia hoje. E graças a Deus você tem os prêmios, porque qual é a grande vantagem dos prêmios também, Wagner? Depois que essas matérias ficam evidenciadas, teve gente que é que nem aquele filme que ganhou o Oscar, você falou, puta, mas eu não vi. Então vai lá conferir, vai lá no site direto que vai ter da revista Imprensa, aquela reportagem que eu perdi lá, feita em Pernambuco, feita em Alagoas, feita no Rio Grande do Sul, a tua chance de se reconciliar com o que você perdeu de tempo. Olha, Thaís, que interessante. Eu tive a experiência de ser jurado por 2 vezes do Prêmio Abraciclo de jornalismo. Bacana. Né? E gostei muito, porque como eu trabalhava na TV Bandeirantes, eu não podia ter nenhum veículo da casa envolvido com o quesito que eu ia julgar. Né? Eu ia ser um dos julgadores.
E eu fui jogador num quesito de mídia internet. E foi muito interessante, Eugênio, porque lembra daquela chuvarada que deu no Rio de Janeiro, na região serrana do Rio? Uma repórter do UOL que ganhou o prêmio, a gente decidiu dar o prêmio para ela por unanimidade, não foi uma decisão tomada por mim, foi uma decisão unânime do júri, tá? Uma repórter do UOL fez uma matéria muito interessante de se ler, mostrando que os veículos de duas rodas eram o que ligavam as regiões isoladas do Rio ao levar água para sobreviventes. Caraca. Ou seja, ela pegou a bicicleta e a motocicleta e falou o seguinte: a bicicleta e a motocicleta é o meio pelo qual a água chega em regiões que estão isoladas e que a Defesa Civil ainda não chegou no meio daquilo. E aí é de arrepiar. Não, é muito legal. E assim, eu acho que o Líbero Badaró, ele também dá muita ênfase para isso, para a criatividade jornalística, para a criatividade de pauta. Às vezes as pautas estão nos lugares em que as pessoas menos imaginam, né? Eu costumo dizer muito para os meninos que eles precisam conversar mais entre si e conversar mais com as pessoas. A gente não pode fechar os ouvidos, não é fechar o olho, não é? A gente pode fechar o ouvido. Porque você conversa com alguém, você escuta um negócio, plim, aparece a pauta. Não que o cara seja notícia, mas alguma coisa que ele fala pode chamar atenção e pode gerar uma pauta interessante. Então, abrir o ouvido é importante. Então, acho que aqui a gente vai mostrar um monte de gente que tem os ouvidos bem abertos. Amanhã no Jornal da Câmara, na primeira edição, nós vamos contar para vocês todos os vencedores nas 11 categorias do prêmio Líbero Badaró de jornalismo. A gente já está quase chegando no final, a gente vai percorrer algumas outras coisas. Eu queria deixar uma pergunta no ar e vou pegar a Thaís primeiro de surpresa, Eugênio. Tá bom. Thaís Naldoni, qual foi o texto jornalístico que marcou a sua vida? Nossa, Escolha um. Vai pensando o seu também, já tem pronto. Você já tem pronto? Não, responde então. Não, eu tenho vantagem em relação a ela. Nossa, um texto. Gente. Qual foi a reportagem que você leu, que você falou assim, essa eu gostaria de ter escrito? Qual foi o texto que marcou a sua vida? Que Olha, você eu falou vou te falar um que realmente eu gostei demais de ler quando eu estava estudando jornalismo, li tarde, porque eu já tinha passado, mas foi quando a revista Imprensa ganhou o Prêmio ESSO, que foi quando eu conheci a revista Imprensa, inclusive, nem imaginava que eu fosse trabalhar lá depois, que abria todo o erro da imprensa a respeito do caso Escola Base. que foi bacana. maravilhoso aquele texto, porque assim, desmontou todos os argumentos de todos os veículos de comunicação. E aí, anos depois, eu estava trabalhando na revista e comecei a dar um monte de matéria dos veículos de comunicação perdendo os processos. Você viu o Fantástico ontem? Então, mais um chegando, Temos né? um caso, guardadas as imensas proporções, com leves conexões de um rapaz que está preso há 6 meses, sob suspeita de ter cometido abuso sexual contra 3 crianças de 3 anos no Mackenzie. Uma das crianças mudou o depoimento dela e o Fantástico contou toda essa história, uma reportagem muito bem conduzida pelo Zé Roberto Burnier. Mas uma coisa que é bacana, de novo esse negócio que a gente falou de trazer de um veículo para o outro, né? Isso foi a Folha de São Paulo que deu. Semana passada, a Folha de São Paulo deu matérias terça, quarta e quinta falando desse caso. É verdade. E aí depois, né, foi lembrado. levando mais coisa para a TV. Bem lembrado. E é legal, na verdade, porque é uma coisa para as pessoas prestarem atenção. O cara está preso há meses, né? E é um assunto que foi dito agora. Ou seja, o texto que marcou a sua vida é um texto da revista Imprensa que esmiuça, que inventaria todo o caso Escola Base. Todo o caso Escola Base. Aí conta tudo que os veículos erraram, como foi, e eles chamam Escola Base um crime de imprensa, o nome dessa matéria. É muito legal, realmente. Legal. Eu vou perguntando para o Nelson Nunes, nosso editor, qual foi o texto que marcou a vida dele. Ele vai me responder aqui pelo ponto, eu vou contar para vocês. Enquanto isso, o Eugênio Araújo vai me contar qual foi o texto jornalístico dessas grandes reportagens que marcou a sua vida. Eu vou elencar uma porque a pergunta está com esse foco. Né? E eu vou lembrar aqui o Hélio Gaspari, quando ele diz que o jornalismo, na verdade, ele é 95% de transpiração e 5% de inspiração. Então, isso, e às vezes a inspiração, esse 5%, ele significa as aberturas bem feitas e etc. Mas o ofício jornalístico, ele é muito trabalhoso e tem que ter muita responsabilidade. Então, um texto que me marcou, nesse sentido, num período muito difícil da vida brasileira, o período militar, já caminhava para a redemocratização, mas de forma lenta e gradual, e um jornalista foi destacado para entrevistar o presidente Figueiredo, e o Figueiredo disse o seguinte: não quero nada gravado. Foi uma conversa de mais de 2 horas. Esse cara volta lá na sucursal, ligou para o Tavinho,
Não, o Getúlio Bittencourt. O Getúlio Bittencourt. O Hélio Gaspar, eu estou referenciando dele falando da importância da transpiração, Sim. do trabalho. E o cara reproduziu na letra 22 dele quase 1h30 de conversa. A matéria foi publicada, o presidente Figueiredo não desmentiu uma vírgula. E tinha lá coisas do tipo, eu prefiro o cheiro dos cavalos ao dos homens, dos cidadãos. Tá? Para dizer o mínimo. E todo o resto que foi colocado lá. É preciso muita coragem, é preciso muito trabalho. Aquele texto eu li umas 10 vezes. Eu ficava olhando assim, será que vai acontecer alguma coisa? Para mim foi uma coisa didática para mim como profissional. Aprendi muito com isso. Então, o Nelson Nunes estava me contando aqui, o Nelson foi diretor de redação do Diário Popular, ele trabalhou mais de 20 anos lá no Diário Popular, estava me contando que o texto que marcou a vida dele foi um texto não publicado. Foi a resistência do Diário Popular, na época em que ele era dirigido pelo Jorge Miranda Jordão, a não publicar matérias sobre escola base. Ou seja, o Antônio Carlos Silveira fazia apuração, mas, na dúvida, por uma coisa de profilaxia, de cautela, não se publicava sob o risco de se cometer um erro da magnitude que foi cometido. Olha só. Né? Perfeito. Bacana, né? Beleza, E o meu, Nelson. você sabe qual foi? Não, mas diga. O meu, Uma Vida por um Rim, Prêmio Oeste de Jornalismo Científico, Zé Milton Ribeiro. Ah, ele é demais, né? Né? Ai, gente. Pra mim... Ele é demais. É um muso. Aquele Ele é demais. texto é a agonia de um japonês, no fim da década de 60, esperando um transplante de rim no Hospital das Clínicas de São Paulo. Você lê o texto do Zé Hamilton Ribeiro e esse texto, ele te permite fazer uma viagem e mentalizar o roteiro de um documentário, como se você estivesse vendo a cena, né? Com pouquíssimos adjetivos, com uma informação extremamente bem apurada e com nuances que só um repórter muito diferenciado como ele é capaz de pegar. Wagner, eu queria fazer uma observação Diga, sobre esse trabalho do Zé Hamilton, porque às vezes as pessoas olham um texto e falam que é um texto belo, que texto... o jeito que trabalha o Zé, que é aquela coisa da transpiração, a história está inteirinha dentro dele. Inteirinha. Aí ele pega, senta e escreve. Aí ela vai sair com essa naturalidade que você está falando. E é um primor esse texto. Sim. E por que verdadeiro? Assim, é um primor porque verdadeiro. Sim. Não tem nenhuma palavra desnecessária ali. É maravilhoso. Essa foi uma Já grande dizia o Carlos lembrança. Drummond de Andrade que editar é a arte de cortar palavras. Mas né? o Zé, ele é de pouquíssimas palavras, aliás, né? Pouquíssimas palavras. Ele faz no Globo Rural, domingo pela manhã, eu não conheço nada, Eugênio, de agribusiness lá do Zé Gagá Fundó, não saberia por onde começar uma pauta de agricultura, hidroponia, imagina, nada, entendeu? Agora, assim, o Zé é um cara que ele tem o dom de fazer a história de ordenhar leite virar uma história diferente no Globo Rural. E você entende tudo. Sim. Esse é o detalhe. Esse é o grande detalhe. Eu acho que ele é um cara absolutamente diferente no jornalismo brasileiro. Com certeza. E acho que isso a gente tem que exaltar. Eugênio, 8 da noite? 8 da noite, vai ser um prazer enorme essa casa receber esses jornalistas todos, que a gente acredita que a boa informação, ela é prima irmã de um legislativo forte que está ligado com a comunidade. Né? É por isso que esse prêmio está hoje aqui conosco, uma parceria bem montada com o Simval, está aqui a Thaís representando. Para a gente é uma noite de festa, e eu acho que quebramos um paradigma também. Sem dúvida, sem Muito dúvida. bom, muito A bom. partir das 8 da noite, portas e portões e qualquer barreira aberta ao público, absolutamente aberta. Você que está em casa, você que estuda jornalismo, você que estuda comunicação social, rádio e TV, que tem interesse por documentários, quer acompanhar a cerimônia de entrega do Prêmio Líbero Badaró, venha para a Câmara Municipal de São Paulo, viaduto Jacareí sem número, aqui no centro, ao lado do metrô Anhangabaú, por volta das 7h30 da noite de hoje. Essa solenidade vai ser aqui no plenário Não, vai ser no 8º andar, no Salão Nobre. No Salão Nobre, isso. Né? E vai ser realmente muito bacana. Todos aí, como reitero o convite que você falou. Thaís, eu agradeço assim, a presença e a parceria junto com o Simval. Nossa, o prazer é nosso. Né? E eu acho que a gente, nesse sentido, estamos trabalhando realmente
co-irmãos com um único objetivo. Sim, para a gente é um prazer estar aqui e para nós lá da imprensa, o Prêmio Líbero Badaró é uma festa, de fato. A gente fica muito feliz porque a gente está há 27 anos no mercado, entrando no 28º ano, trabalhando com imprensa, com mídia, com comunicação. Então, você imagina como é bom para a gente falar sobre isso e premiar a excelência do jornalismo, né? Sem dúvida. Então, a gente realmente é um dia de festa para a gente está animadíssimo com a gente vai mostrar tudo isso na primeira edição do Jornal da Câmara amanhã, à 13h. E a gente vai estar, durante todo esse processo, contando para vocês. Você encontra mais informações no site da Revista Imprensa, o endereço é portalimprensa.com.br. E aqui na Câmara a gente vai trazer essas informações para vocês também e você vai acompanhar mais sobre isso ao longo da nossa programação, não é isso, Eugênio? Perfeitamente, e também no portal da Câmara. O portal da Câmara é uma porta de entrada para as várias ferramentas de comunicação que a gente tem aqui. Câmara.sp.gov.br. Portanto, a partir das 20h, a entrega do Prêmio Líbero Badaró, Excelência no Jornalismo, a prática da grande reportagem, aqueles que resistem à lógica de que reportagem boa é reportagem de 20 linhas, não é. Né? Esse Prêmio Líbero Badaró será entregue aqui na Câmara e todos nós participaremos dessa festa importante para a liberdade de imprensa e para o pluralismo, com transmissão ao vivo. A gente vai estar contando tudo isso para vocês pela comunicação integrada da TV Câmara, com o Eugênio Araújo, com o Toninho Assis, com o Nelson Nunes, com o Paulino Senra, com todo o pessoal que faz a TV Câmara, o pessoal da área técnica, enfim, e com todas as pessoas que também trabalham no portal, na Web Rádio Câmara e na própria revista da Câmara. É isso? Perfeitamente. Muito obrigado, senhor General. Eu que agradeço. Nós só não vamos conversar de futebol hoje. Nós dois aqui torcemos para o Santos, que é um time que existia num passado remoto. É verdade. Essa moça aqui torce para um time. Gente. Aliás, o livro mais lindo que eu li. A Estrela Solitária. Estrela Solitária. Tá? Claro. Essa moça torce pro Botafogo do Rio. Sofrendo. Aquele que estão dizendo que respira por aparelhos. Eu acho que morreu ontem. Eu acho que morreu também. Né? Acho que morreu também. É isso? É isso aí. Esperamos todos hoje à noite, a partir das 20 horas. Obrigado, Thaís. Muito obrigado pelo bate-papo. Obrigado a você, telespectador da TV Câmara. Continue com a nossa programação. TV Câmara de São Paulo. A política da cidade passa por aqui.